Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Gênesis capítulo 47. No capítulo 46 a gente viu a ida de Jacó e de toda a sua família para a terra do Egito, mostrando o cumprimento da promessa de Deus para Abraão lá em Gênesis 15. E aqui no capítulo 47 a gente vai ver Israel se apresentando a Faraó, a gente vai ver ele o abençoando, a gente vai ver Jacó abençoando o Faraó, a gente vai ver a hospitalidade de Faraó. E a gente também vai ver José na administração do Egito durante o tempo de crise. A gente vai ver que eles, apesar de haver tanta fome, apesar dessa crise, o Egito ele só prosperava. Ele tinha comida, ele tinha trigo para vender para as outras nações, porque Deus, ele havia, debaixo do seu propósito, né, ele havia falado para o faraó através de sonhos de o que iria acontecer, e com a interpretação de José tudo ficou claro de que haveria 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Então eles se prepararam, eles se organizaram para nos 7 anos de abundância guardar mantimentos, suprimentos para conseguir passar por esses 7 anos de crise. E a gente vai ver que eles juntaram muitos e muitos recursos, muita comida, e eles conseguiram, com a administração de José, a gente vai ver que ele comprou terras para o faraó, ele comprou pessoas para o faraó, ele comprou todos os gados, todos os meios de transporte para o faraó. Então o Egito prosperou muito nesse tempo de crise, tá bom? Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Goze. Então a gente vê que a família de José já estava instalada na terra de Goze, e José foi comunicar a Faraó. Apesar de José ser o governador do Egito, a Bíblia diz que ele pai de Faraó, né, conselheiro, Faraó confiava muito nele, ele tinha que cumprir os seus compromissos e informar Faraó da situação, né, dar informação de que a sua família já estava no Egito, que eles haviam procurado ele, tá bom? Ele tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então a gente vê que José ele não apresenta todos os seus irmãos, não são todos que vão falar com ele, são apenas 5. E a gente vai ver que os 5 irmãos eles estavam indo para Faraó dizer que eles precisavam de graça diante dos olhos do Faraó, para eles terem um lugar onde colocar o seu rebanho. Então a gente vai ver que no final do capítulo também José estabelece que os egípcios eles devem dar a quinta parte de tudo o que eles plantarem. E a gente vai ver esse número 5 representando a graça. Vou dar alguns exemplos, né, do que essa graça, né, do que está na Bíblia desse número 5 sendo a graça. Primeira coisa são os 5 livros da lei, né, a Torá. Não são as leis, né, são os 5 livros representando, revelando o Messias. As 5 virgens prudentes, né, que guardaram azeite, reserva e achariam graça diante do Senhor, né, do seu marido. Davi pegando apenas 5 pedras para destruir, para matar Golias. Deus, foi a graça de Deus isso, né? Deus falando assim, você não precisa de mais nem de menos, você precisa de 5 pedras. A gente vê também Benjamim recebendo 5 vezes mais comida do que seus outros irmãos, ele achando graça, representando ele achando graça aos olhos do seu irmão José. E uma das coisas também que eu pesquisei as 5 feridas de Cristo na cruz, 2 na mão, 2 no pé e uma na costela, né? Que quando o soldado romano furou a costela de Jesus e saiu água e sangue, a gente vê que isso ele obedecendo ao Pai, né, dizendo que está tudo consumado, está feito de acordo com que a vontade do Pai. E ele recebendo o nome acima de todo nome, né, com isso, e a gente recebendo a graça através dessas feridas de Jesus, tá bom? Então perguntou o faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pastos para o rebanho de seus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen.
Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e os teus irmãos, habitem eles na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Então a gente vê os 5 irmãos de José indo comunicar algumas coisas para Faraó, né? Alguns pedidos. A primeira coisa é o Faraó perguntando, né, qual é o trabalho deles, e eles, depois do sábio conselho de José, lá que eles deveriam falar que eles eram pastores, eles falaram que eles eram pastores, e isto já mostra que eles ficariam, que eles não se misturariam com as outras nações, eles ficariam separados, porque a gente já viu que pastor de rebanho é abominação para os egípcios. A segunda coisa é que eles não queriam ser naturalizados do Egito, eles não queriam morar lá para sempre. Eles estavam apenas peregrinando por conta da fome que havia assolado todo aquele mundo. E até porque a promessa de Deus da terra prometida é a terra de Canaã. Então eles tinham fé nessa promessa de que eles voltariam para a terra de Canaã. E a terceira coisa é que eles queriam ficar na terra de Gósen, né? Tudo isso debaixo de um propósito de Deus, a gente não pode esquecer isso. Que Deus não queria que eles se misturassem com as outras nações, queria que eles ficassem aquele povo, só eles. E a gente vê que além do faraó dar para eles a terra de Gósen, né, uma terra muito fértil, que a gente vai ver que eles cresceram muito, não tanto em pessoas, mas também o gado deles. E a gente vai ver que o faraó também ofereceu trabalho para eles, para cuidar do próprio rebanho do faraó, tá bom? Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Então a Bíblia diz que sempre o maior abençoa o menor. Então a gente vê que apesar da riqueza e das terras do Faraó ser muito maior do que o que Jacó possuía, espiritualmente Jacó era muito maior do que o Faraó. E o Faraó ele se deixa ser abençoado, reconhecendo que Deus estava com Jacó, com José e com toda a sua família. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Então a gente vê que Jacó fala que tem 130 anos, né, que foram poucos e maus dias. Isso porque a vida mais longa que alguém pode ter aqui na Terra, se ela for comparada com a vida que nós teremos eternamente, ela é curta, ela é pequena. Por isso que a gente deve sempre nos revestir de ouro, prata e pedras preciosas, que são coisas que elas não queimam no fogo que a gente vai passar. Então, e os dias maus é que ele era cheio de tribulações, de preocupações, ele peregrinou muito, aconteceu muita coisa com ele. E a gente vê que Jesus já dizia, né? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o próprio Jesus dizendo que nessa terra a gente vai ter aflições. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então, a gente vê Jacó abençoando novamente o Faraó na entrada, né? Quando Jacó foi ver o Faraó e quando ele estava indo embora, ele abençoou. E eu quero ler para vocês Mateus capítulo 10, versículo do 12 ao 14. E é uma das coisas que Jesus fala para os seus discípulos. Ao entrardes na casa, sacudai a sua sandália, né? Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não a for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então a gente vê, ao entrar na casa, você vai saudar aquelas pessoas com a paz. E se essas pessoas forem boas, se elas ouvirem o que você tem a dizer, você vai sair e vai abençoar novamente. E foi isso o que Jacó fez,
né? E a gente vê que Faraó, ele recebeu eles muito bem, realmente de braços abertos. E a gente vê que esse Faraó, ele agradou muito ao Senhor, e o Senhor, a gente vê o Senhor trabalhando no coração dele, que ele amaciando o seu coração. E vimos que o Senhor queria um relacionamento com ele, né? Buscando uma intimidade, falou com ele através de sonhos. E tudo isso debaixo do propósito de Deus. E nada mais justo do que ele ser abençoado também por Deus. Então José estabeleceu a seu pai e aos seus irmãos, e lhe deu possessões na terra do Egito, na melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Então a gente vê que eles ficaram na terra de Ramsés, na terra de Gósen, uma terra muito produtiva, que era boa para o rebanho, tinha muita água, eles poderiam produzir muita coisa lá, eles poderiam dar água para o seu rebanho beber, tá bom? Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença? Porque o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazer o vosso gado. Em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Então a gente vê que havia muita fome em toda a terra, mas José já estava preparado, né, através do sonho de Faraó e da sua interpretação, né? A gente vê muita graça e a providência de Deus para que eles fossem capazes de preparar e armazenar mantimentos para salvar a todos daquele mundo. E a gente vê que eles passam a vender os mantimentos, e como o estoque era muito grande, pela sabedoria que Deus deu também a José, a gente vê ele administrando muito bem e fazendo crescer tudo de Faraó. A gente vai ver o Faraó comprando muita coisa, e aqui ele já começou comprando todo o meio de transporte, né? Gado, jumento, todos os rebanhos. A gente vai ver cada vez mais o Faraó, através de José, comprando muitas coisas. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhes disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Comprá-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para o Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então a gente vê que todas as pessoas e a terra também passaram a ser de Faraó, José comprando essas pessoas e a terra. Isso é uma figura do próprio filho nos comprando para o pai, tá bom? Então a gente vê, apesar disso parecer que é uma coisa ruim, né? José estava realmente salvando eles, porque a gente vai ver mais aqui pra frente José dando semente para eles comerem, dando semente para eles plantarem e tendo o que comer, né? Realmente salvando eles da morte. E uma coisa interessante a gente vê aqui, que os sacerdotes foram os únicos que ficaram com a terra. A gente vai ver uma diferença de lá na frente, quando eles forem adentrando a terra prometida, os únicos que não têm a terra
são os sacerdotes. Então, a terra é dividida entre as 11 tribos, menos a tribo dos levitas, que eram a tribo dos sacerdotes. Que o seu trabalho era destinado somente para a obra do Senhor, não para plantar ou cuidar dos rebanhos, tá bom? Então disse José ao povo: Eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, para o vosso mantimento e dos que estão em vossa casa, e para que o comam as vossas crianças, né? Para que comam também as pessoas que moram com vocês. Então a gente vê José lhe dando semente, depois que ele havia comprado tudo o que eles tinham. José falando, né? Eu comprei vocês, a terra de vocês, vocês não têm mais dinheiro, vocês não têm mais gados, mas vocês vão trabalhar e eu vou dar, né? O faraó provendo, né? Eu vou dar para vocês semente. E a semente que a gente tem hoje, gente, é a semente do evangelho, que o Senhor nos dá pra gente semear entre as nações. Então, Jesus, ele comprou tudo o que é nosso é dele, né? Então, tudo que é nosso pertence a Deus. E a gente vê aqui também José cobrando, né, dos egípcios o quinto das colheitas. Então, 20% é para Faraó e os outros 80% é para ser dividido entre as sementes do campo, né, o mantimento deles, as casas deles e para as pessoas também que moram com eles comerem, tá bom? Responderam eles: A vida nos tem dado, achamos mercê perante meu senhor e seremos servos, funcionários de Faraó. Então a gente vê que eles se alegraram com tudo isso, né? O número 5 aqui, a quinta parte, apontando para a graça. A gente vê que eles estavam à beira da morte e agora eles têm semente para plantar, né? Semente que não era deles, era a semente de Faraó. E eles só precisam. O faraó estava dando para eles só precisavam dar mais o quinto, né? Mas só 20% de tudo que eles plantariam. E a gente vê eles saindo da miséria, saindo da beira da morte para receber mantimento, para receber ferramenta e tudo o que precisariam para sobreviver e prosperar. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessões e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Então a gente vê uma terra riquíssima, uma terra muito fértil, que lá eles prosperaram muito. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da tua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: Se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa, e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. A gente já viu, né? O Abraão também fazendo o seu servo Eliezer jurar debaixo da coxa dele, né? Mas eu quero fazer um comentário aqui que Jacó viveu no Egito 17 anos. Então, Jacó viveu com José 17 anos antes, lá na terra de Canaã. Depois José foi vendido como escravo para o Egito. E depois a gente vê que eles passaram 22 anos separados e depois eles viveram mais 17 anos junto na terra do Egito. E esses 22 anos, né, que eles ficaram separados, foi o tempo que Deus estava preparando para o momento da glória do povo de Israel, né, que eles ficaram nessa terra muito fértil, servindo como uma incubadora para eles prosperarem, para que os israelitas pudessem crescer e multiplicar até chegar o momento determinado por Deus, que eles sairiam da terra do Egito e iriam conquistar a terra prometida. E a gente vê aqui Israel falando para José jurar de que ele não seria enterrado. Jacó gostaria de voltar e ser enterrado na terra de Canaã, na terra prometida.
E a gente vê isso, ele tinha muita fé de que eles voltariam para a terra. Porém, que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: Farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: Jura-me. E ele jurou-lhe. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Então a gente vê que Jacó queria ser enterrado na terra de Canaã. E ele queria ser enterrado, sepultado, junto com os seus pais, né? Onde eles estavam, lá na sepultura, no túmulo dos patriarcas, né? Lá onde, na sepultura onde Abraão havia comprado para Sara, né? Lá no campo de Maquipela. E a gente vê que lá estavam Sara, Abraão, Isaac, Rebeca, agora Lia também já estava lá, e Jacó depois voltaria, depois com todos voltaria, e a gente vai ver mais pra frente José também pedindo para ser enterrado na terra de Canaã. Tá bom, gente? Esse é o capítulo 47, ele ficou um pouco longo, mas é muita informação, é muita coisa boa, e não tinha como fazer um vídeo mais curto que esse. E fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Até a próxima!